Olá, o nosso grupo irá falar sobre unhas. Ele é composto pela Beatriz Paiva, por mim, Brenner Esteves, pela Juliana Ribeiro, pelo Romero Mourão e pela Victória Sampaio. Eu vou começar falando sobre a definição. O que são unhas? São um anexo cutâneo que se superpõe à face dorsal das falanges distais. São estruturas homólogas ao extrato córneo da epiderme e contêm variedade de minerais, como por exemplo o cálcio. Elas são formadas por escamas compactas de queratina. Note-se que a disposição e organização das escamas são responsáveis pela rigidez da unha. A unha consiste em lâmina ungueal, pregas ungueais, matriz ungueal, leito ungueal e hiponíqueo. Nós podemos observar essa divisão nessa figura. Eu vou começar falando da lâmina ungueal, que é a parte visível da unha, na qual se estende da matriz, base da unha, até a porção livre. Ela também pode ser chamada de corpo da unha. Ela apresenta consistência dura, se situa sobre o leito ungueal e não possui coloração. Diante disso, é possível observar uma coloração rosada derivada da presença de capilares no leito ungueal. Já a porção livre, borda da unha, destaca uma cor esbranquiçada, decorrente do contato com o ar. Agora vamos observar as pregas ungueais, como pode ser notada na figura à esquerda. São a borda do corpo da unha, localizam lateralmente e proximalmente, e são contíguas com o corpo da unha. A cutícula, hiponíqueo, é uma extensão da prega ungueal proximal, localizada na face dorsal da lâmina ungueal, sobre a raiz da unha. Já a matriz ungueal, que pode ser analisada na figura de corte sagital, é uma estrutura de onde o corpo da unha cresce. Células queratinizadas da matriz são gradativamente externalizadas para formar a placa ungueal. O leito ungueal pode ser observado também na figura de corte sagital. Ele se estende entre a lânula, área branca ungueal, em formato de crescente, até o hiponíqueo, área sobre a borda livre da lâmina ungueal. O leito consiste em duas camadas, que pode ser dividida em epiderme e derme. A derme é diretamente ligada ao periósteo da falange distal e é ricamente vascularizada. Ela também contém numerosas terminações nervosas, como terminações de Merkel e corpúsculo de Meissner. Já o hiponíqueo, observado também na figura sagital, representa a união entre o leito ungueal e o corpo da unha, na ponta do dedo. Sua função é tornar o leito ungueal impermeável para sua proteção. Se essa estrutura for destruída, pode ocorrer invasão de fungos, produzindo assim a onicomicose. Nessa próxima imagem, podemos observar a margem livre, o corpo da unha, margem lateral, lânula, a raiz da unha e a margem oculta. Bom, vou falar para vocês um pouco sobre a composição das unhas. Elas são compostas principalmente por queratina, que é uma proteína produzida por células da nossa pele, os queratinócitos. E essa proteína é composta por vários aminoácidos, dentre eles destaca-se a cisteína. Nas unhas, ela é responsável por garantir resistência, o endurecimento e por garantir brilho. Além disso, temos nas unhas também nitrogênio, enxofre, temos alguns metais como o cálcio, magnésio, o sódio, o ferro, o cobre e o zinco. Temos uma pequena parcela de lipídios, menos de 1%, e esses lipídios agem como plastificantes. As unhas ressecam na ausência dessa oleosidade. E o colesterol é o principal desses lipídios encontrados na superfície das unhas. Temos uma porcentagem de água, cerca de 7 a 10%, que é responsável pela hidratação natural das unhas. Ou seja, quanto menos água, maior sua dureza.
Quando o nível de hidratação aumenta, a unha fica mais macia e opaca, mas quando a hidratação diminui, ela fica seca e quebradiça. Agora eu vou explicar um pouco sobre as funções das unhas. Elas têm a função de proteger as extremidades digitais, elas compõem certos movimentos de apreensão de objetos finos, pequenos e delicados, fazendo o movimento de pinça. Além disso, elas aumentam a sensibilidade da polpa digital, elas protegem a falange distal de impactos traumáticos e elas são usadas para arranhar e podem ter também função cosmética. Dando continuidade à apresentação, eu vou falar um pouco sobre a filogênese das unhas. Sabes que as unhas evoluíram das garras das aves e répteis e dos cascos dos mamíferos. As garras dos carnívoros, que já possuem um simples dispositivo de flexão e extensão, ou as garras dos insectívoros, foram substituídas nos primatas por unhas. Essa evolução ou substituição conferiu uma morfologia mais arredondada e achatada aos dedos, e também possibilitou uma maior possibilidade de articulação entre as pontas dos dedos e a palma da mão. E isso foi de grande importância para o processo evolutivo, já que essas estruturas são muito importantes para a coordenação e para o desempenho das funções de sustentação, suporte, preensão, pronação e supinação. As unhas começam a se formar na fase embrionária, por volta da 9ª semana de gestação, e após esse período não param mais de crescer. Isso acontece porque cada uma delas abriga uma raiz ou uma matriz germinativa, numa dobra de pele em sua base juntamente à cutícula. E é nessa estrutura em que ocorre a multiplicação ininterrupta de células especializadas, que por sua vez são as responsáveis por secretar e acumular grossas camadas de queratina no seu interior. Dessa forma, à medida que ocorre a fabricação dessas novas células, as antigas abandonam a matriz da unha e acabam morrendo. Além disso, as características e aspectos da unha podem indicar alguns problemas de saúde, como nos casos em que as unhas aparecem sem coloração, podendo indicar algum caso de anemia, nos casos em que as unhas aparecem amareladas e enfraquecidas, podendo indicar diabetes, e nos casos em que as unhas aparecem com um aspecto branco e avermelhado, que pode ser um indicativo de doenças renais. E, além disso, as doenças crônicas dos rins e do tubo digestivo, a falta de vitaminas, de ferro e de zinco também podem provocar um possível enfraquecimento das unhas. Assim, concluímos a nossa apresentação e agradecemos a atenção de todos. Qualquer dúvida, nos colocamos à disposição para tentar responder.